ligado no YouTube da Rádio Roquete Pinto, mais uma edição do Todas as Divisões na Rede, o seu toque semanal de tudo que aconteceu no Todas as Divisões da última segunda-feira. E eu, Daniel Santiago. E eu, Gustavo Guerra. Vamos repercutir tudo o que acontece no universo do futebol de menor investimento. E Gustavo, no programa desta segunda-feira, tivemos duas presenças muito especiais, né? Com toda certeza, a gente conversou primeiro com o técnico do Bangu, Alexandre Gomes, ele que vai treinar o Bangu na próxima temporada, Bangu que vai disputar o Campeonato Carioca e chega com grandes expectativas, né? O Alexandre, que é um técnico, podemos dizer assim, da nova geração, chegando com ideias, ele inclusive revelou na entrevista que o Bangu procurou ele justamente pelas ideias que ele tem, né, do jogo de posição, como é que ele monta as equipes, então está gerando muita expectativa para os torcedores alvirrubros. Pois é, o Alexandre que comandou a equipe da Cabo Friense, né, na Série A2, da segunda divisão do Carioca desse ano, ele chegou a destacar a boa campanha também que fez, pegou a Cabo Friense num mau momento, quase conseguiu levar a equipe às semifinais da Série A2, acabou não conseguindo, né, mas mesmo assim foi um bom trabalho que credenciou ele a estar aí nessa experiência no Bangu, numa primeira divisão do Campeonato Carioca. Ele que também mencionou, né, o fato da equipe do Bangu estar se reforçando um pouquinho mais com jogadores um pouquinho mais experientes nessa temporada, né? O Bangu vinha sofrendo nessas duas últimas edições de Cariocas com times muito jovens, sempre apostando na garotada, em jogadores jovens aqui do Rio de Janeiro, ou então da própria categoria de base da equipe do Bangu. Dessa vez trouxe o Anderson Lessa, né, artilheiro aí da equipe do Bangu também, que já foi, né, artilheiro da equipe do Bangu há alguns anos atrás. Teve o Banhoro também voltando, o Somália, alguns jogadores mais experientes, né, para fazer essa mescla com a juventude. Ele acabou reforçando isso, né, que muitas vezes o jogador experiente precisa da vitalidade do jogador mais novo, mas o jogador mais novo também precisa dessa experiência do jogador um pouquinho mais veterano. Também foi um ponto interessante da entrevista. É isso, e além dele, a gente também recebeu aqui no Todas as Divisões o Zada, que inclusive já participou, né, alguns meses atrás. Ele que é gerente de futebol do Volta Redonda e está explicando pra gente, explicou como é que está sendo a montagem, né, do elenco do Voltaço. O Voltaço vai disputar a Copa do Brasil, o Carioca, Série C do Brasileirão, também tem Copa Rio, então o calendário cheio para a equipe do Volta Redonda. Ele está explicando pra gente, né, como é que funciona a vida de um gerente de futebol numa janela de transferências, porque o celular sem dúvidas não para. Toda hora contato de agente, oferecendo o jogador. Ele estava explicando, né, como é que ele está montando esse elenco do Volta Redonda. Ele, inclusive, uma informação importante, ele citou que os grandes clubes do Rio de Janeiro, né, os clubes de maior investimento, têm parceria com o Voltaço, até para poder ceder alguns jogadores por empréstimo, né, ou talvez o Voltaço mandar alguns jogadores para lá. Então ele estava explicando vários pontos dessa questão para a gente, como é que está sendo montado o elenco do Voltaço, que também tem reforço chegando aí. Ele deixou bem claro, ainda não está fechado, ainda deve chegar 5 ou 6 contratações para disputar a posição no time titular. Pois é, e ele falou também sobre a escolha, né, do técnico Felipe Maestro, ex-treinador da equipe do Bangu. Tem até um link aí com a entrevista que a gente fez. O Alexandre, inclusive, disse que é amigo do Felipe, joga aí no esporte lá que ele falou, o Padel, né? É amigo dele por causa disso. O Felipe Maestro vai ser o treinador da equipe do Volta Redonda. O Zada também explicou como é que foi esse processo de acerto, disse que teve 5, 6 treinadores que passaram por entrevistas longas e acabou que o Felipe foi o escolhido por se encaixar mais na metodologia que o Volta Redonda buscava. Além disso, o Zada também fez uma análise, né, desse ano de 2023 da equipe do Volta Redonda. Um bom ano de 2023, uma semifinal de Campeonato Carioca. Volta Redonda também conseguiu ir avançando na Copa do Brasil, né, eliminando inclusive times de Série B, como por exemplo o Atlético Goianiense, que subiu, né, esse ano para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Voltaço também bateu na trave, quase conseguiu a Série B desse ano. Ele falou também um pouquinho das dificuldades que a diretoria do Volta Redonda encontra por ser um time com um orçamento um pouquinho menor em relação às outras equipes que disputam a Série C. Então, isso e muitas outras coisas, né, falando essa projeção de 2024 de investimento do Volta Redonda, ele também falou sobre isso e tá tudo lá disponível no Spotify da Rádio Roquete Pinto. A entrevista completa, as duas entrevistas completas estão disponíveis lá no Spotify da Rádio Roquete Pinto. Mas além das entrevistas, nós também tivemos nesse último final de semana notícias importantes, principalmente relacionadas ao pessoal da Portuguesa, né, Gustavo? Exatamente, né? O Luso Brasileiro vai aumentar a capacidade, né? Teve início lá as obras, né? Teve o lançamento da pedra fundamental, teve lá presente o presidente da Portuguesa, Marcelo Barros, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, estiveram lá para começar de fato, né? O que estava acontecendo? Estava tendo transporte dos materiais que vão ser usados na construção do Luso Brasileiro, das novas arquibancadas, vão ser 3 novas arquibancadas, estava tendo transporte para lá para o estádio. É uma coisa que demora, é um processo demorado, é um processo cheio de burocracias, até chegar todo o material lá no Luso Brasileiro demorou bastante,
mas chegou, agora vão começar as obras. A expectativa até o final do ano que vem, Luso Brasileiro tem a capacidade para mais de 15 mil pessoas. Detalhe, não é arquibancada móvel, é arquibancada fixa. Eram as arquibancadas que estavam lá na Arena do Futuro, que foi usada nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né, para a disputa do handball e também do goalball. Então estão sendo retiradas de lá, da Arena do Futuro, para chegar até o Luso Brasileiro. Então arquibancadas fixas, vai ter o estádio ali, vai fechar, né, o quadrado, vão ter arquibancadas atrás dos gols e também no lado oposto a social, que hoje existe, né, as cadeiras da Portuguesa. Então o Luso Brasileiro, tomara, né, a partir do fim do ano que vem, já com a capacidade total para mais de 15 mil pessoas. No ano de centenário, né, a Lusa que fez 99 anos, né, nesse último final de semana. Parabéns aí aos torcedores da Luz, e a gente fica nessa expectativa, né? 15 mil torcedores também, inclusive, é uma capacidade que permite ter jogos de Série A de Campeonato Brasileiro. Então também pode ser um poderio financeiro aí para a Portuguesa, né? Receber aluguel de alguns jogos que podem acontecer lá, né? Então fica também essa questão da estrutura para a Portuguesa. Agora a gente que sempre vê ali aquele material, né? Quando vê um jogo, vê aquele material ali do outro lado, né? Das cabines de transmissão, vai começar a acabar. A gente vai começar a ver, né? Passo a passo, jogo a jogo, aquilo ali já tomando forma. Vai ser muito bacana ver esse centenário da Luz aí, merecida para a Portuguesa ter o seu estádio ampliado também para a galera da Ilha do Governador, quem sabe também para comemorar essa vaga na Série C tão aguardada, né? Sim. Quem sabe que a gente vai torcer aqui para a Lusa conseguir. Agora também tivemos outra notícia em relação ao Campeonato Carioca, né? Que foi a venda do mando de campo do Sampaio Corrêa no jogo contra a equipe do Vasco, né? O Sampaio que não pode mandar os jogos no estádio Lourival Gomes, lá em Saquarema, por conta da capacidade, né, por conta de estrutura, acabou vendendo esse mando de campo. Esse jogo vai ser realizado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, onde inclusive o Sampaio Corrêa realiza a sua pré-temporada. Então o Sampaio, dentre outros times, né, que já venderam mando de campo, Boa Vista também vai mandar alguns jogos para Brasília contra Botafogo e Fluminense, o Sampaio Corrêa também vai fazer isso, até alvo de perguntas que a gente fez pro Alexandre, pro Zada, né, sobre essa questão de venda de mando de campo. É algo que acontece, que tem um retorno financeiro e que também acaba sendo benéfico aí para as equipes poderem também colocar um pouquinho de dinheiro em caixa. Exatamente. A gente perguntou se pede a questão do fator casa, né, o fator mandante, o fator identidade. Só que até o treinador do Bangu disse, né, o Alexandre Gomes, perde um pouco, mas também tem que estar acostumado a jogar em outros campos. A questão financeira pesa também. Ele já sabe que Moça Bonita não tem capacidade de receber talvez um clube de maior torcida, então já está acostumado com o cenário, já estavam preparados. E também, claro, a questão financeira pesa muito nesse lado. Já iam ter que sair do estádio mesmo, porque não teria estrutura, né, para receber o grande. Então, só sendo no Maracanã, por exemplo, ou sendo em outro estado, é melhor ainda que seja em outro estado, para que o time realmente consiga uma margem um pouquinho maior aí financeira. Gustavo, todas as divisões na rede entregue, um pouquinho daí do que aconteceu nessas todas as divisões na última segunda-feira, reta final de ano chegando, o próximo programa já é Natal, a gente já dá um spoiler aqui, teremos uma entrevista exclusiva com Marcelo Viana, vice-presidente de competições da FERJ, que vai explicar tudo o que acontece, né, ali da federação, questão de planejamento das competições, muitas das dúvidas que a gente geralmente sempre tem, por que a FERJ faz isso, por que é assim, por que o Campeonato Carioca é jogado assim, as divisões inferiores, por que não ajuda com o estádio e tal. Todas essas perguntas a gente fez pro Marcelo Viana, ele respondeu pra gente, a gente vai trazer pra vocês no nosso programão de Natal, dia 25 de dezembro, ho, ho, ho. Estaremos aqui, programa de Natal, todas as divisões especial, então, com o Marcelo Viana. É isso, então. Vamos nos despedir. Exatamente. Mais um Todas as Divisões na Rede Entregue. Valeu, Gustavo. Valeu. Até a próxima, pessoal. Valeu.